Estamos na área com mais um misto quente para você. Olá, Luiz Eugênio. Olá, Giba, tudo bom? Maravilhosamente bem com a sua companhia nessa noite. Que bom, cara. Mas sabe que a tua companhia sempre me agrada muito, né, Gil? Inagarrável, sempre isso é aí, incrível, né? É uma Isso aí. atmosfera maravilhosa. Verdade, verdade. A gente transmite muito, né? O carinho que a gente tem pelos outros também, através exatamente desses E encontros. esperamos que o público entenda isso também, né? Também, Sabe cara, como é que também. funciona. Né? Exatamente. A amizade agora de muitos anos, né, meu amigo? Muitos anos. Muitos anos. E falando em amizade e recordando muitos anos, o cara de hoje, quem é o cara de hoje, Luiz Cara, Eugênio o Mendotti? Chaves de Timbó. Chaves de Timbó, então nós vamos entrevistar. Nossa figura icônica, eu diria, né? É isso aí. E um misto quente, para avisar vocês, ele está ao ar graças ao Octobeer. Ferrari lá, o melhor chopp da região. O maior distribuidor de chopp da região. Tá violento cada vez mais. Violento. Isso aí. Ele vai ficar bilionário. Assim. É isso aí. Chaves, isso. Isso, vizinhança. Boa noite, Giba. Boa noite, Line, pessoal do Misturebas, do Misto Quente. Obrigado aí pela participação, tá chamando para me estar contando um pouquinho aí da minha história. E tem coisa boa chegando por aí, hein? Seja bem-vindo, cara, desde já, tá? O Chaves aí, eu tive a oportunidade de conhecê-lo nessas últimas semanas, né, Chaves? Isso. A gente se conheceu ali na academia e aí me tornou a curiosidade de saber o porquê que ele adotou essa questão do Chaves no dia a dia, inclusive. O dia a dia dele é o personagem. E aí, por que não trazê-lo para o Misto Quente para explicar para o pessoal aí qual é a razão. Primeiramente, por que o Chaves? Bom, porque o Chaves, ele fez parte, acho que faz parte até hoje, né, da lembrança da nossa infância, né, quando a gente era moleque, assim, criança, que a gente às vezes chegava da escola e não via a hora de chegar aquele momento que tocava aquela musiquinha do Chaves, né? Aí vem o Chaves, você sentar no sofá o SBT, ver né? O saudoso SBT. Né? Cara, falando nisso, pois é, a gente tava falando fora do ar também, né? Como tem coisas icônicas que marcam a gente no futuro, né? Essa questão que você falou do Chaves, o horário, né? Era tudo muito montado, né? À noite era aquela briga, porque o pai queria ver o jornal. A mãe a novela. E aí o Chaves, não é que nem hoje, que tipo, cada um tem um aparelho. Ali era uma disputa, né? Então, o Chaves fez parte da infância de muita gente, né? Assim como outros programas também, com certeza. Mas eu acho que nós estávamos falando do teatro, acho que mais inocente foi o Chaves mesmo, né? Na época, né? Que mostrava culturas engraçadas sem ser vulgar. Sim. Né? Concordam com isso? Com certeza. Né? Então é uma coisa que hoje ninguém mais conseguiu trazer, né? De volta. Era aquela piada mais simples. Sadia. Sadia, isso. Sem muita... Não tinha maldade na piada da época. Né? Tinha aquelas brincadeiras, aí tinha a situação de vila, né? Então eles passavam realidades diferenciadas dentro de um contexto. Então, cara, eu achei assim sensacional. Depois veio o Chapolin, depois veio o Chespirito. Então, assim, eu acho que muita gente da nossa idade, faixa etária hoje, e era muito fã do Chaves e a turma toda, né? Com certeza. Eu acho que ficou vivo só o Kiko mesmo, né? Da turma toda, né? Não. O seu Barriga tem acho que tá também a vivo. Chiquinha também tá viva. Está viva. Das Neves, acho que eu não lembro mais o nome todo. A Chiquinha... Maria Antonieta de las Neves. E aí tem o seu Barriga. Seu Barriga, o Kiko também tá? Também. O Kiko também tá. E o Kiko também tá, porque tava no The Noite até no passado. Ele tava bem diferente também, pra tu ver como a gente envelhece, né? Todos, né? O tempo passa pra todos, né? Tá, conta lá. Então tu escolheu Chaves por conta que já era teu personagem, é isso? Bom, na verdade, o Chaves, ele foi meu segundo personagem na vida, né? Eu comecei no ramo de entretenimento, eu comecei fazendo o Homem-Aranha. O primeiro personagem que eu, assim, me patenteei, me caracterizei foi o Homem-Aranha. Só que o Homem-Aranha é legal, só que ele foge muito da nossa realidade. Entendeu? Não era aquilo. Eu fiz aniversário, sabe? Fiz festas, frente de loja. Mas não era aquilo que a gente tá acostumado a ver hoje. Que nem o personagem de Chaves. Você vê que ali, em alguns episódios, ele sentava ali
com o seu pratinho. A Chiquinha lá fazia chantilly, bolinho de lama, coisas que realmente criança faz. Brincava. Coisas da nossa realidade, né? Uhum. E o primeiro personagem que eu fiz foi o Homem-Aranha é muito fictício. Assim, não vai ter ninguém que sobe pelas paredes e fica salvando Dá o mortal de mundo. costa Não, e só- tal. Só quem faz lepacur, né? Não, Pra sim, fazer sim, isso, sim, né? sim. Ou fica pulando de prédio em prédio. não Mas é? você se grudar na parede, tipo, começar a soltar teia, isso não existe. Uhum. Agora, uma bola existe, né? Um velotrol, uma bicicleta, O barril, né? um barril exato. existe. Então, são coisas assim que realmente você encontra por aí todos os dias. Uhum. Brincadeira de criança, atrito de criança. Quem que nunca brigou quando era criança? É verdade. Que O nem meu carrinho é melhor do que o teu e assim por diante. o Kiko vivia batendo Chaves, ele vai lá e dá umas Dá uns porradas petelecos nele nele também. pra revidar, mas isso era normal, né? Isso era o comum de todo E mundo. hoje as crianças fazem isso também. Eu vou brigar ali, às vezes eu não gosto do coleguinha, daqui a pouco tá você abraçando de novo. Quantos que a gente não aconteceu isso na vida? Uhum. A gente brigar às vezes com um amigo. Não vou falar mais com você, não quero saber mais de você, me esquece. Aí daqui a pouco tá se abraçando de novo. Dava 5 minutos, né? Ai, vem cá, desculpa, vamos ser amigo de novo. Não, mas aí que tá. Naquela época se resolvia ali mesmo. Não tinha esse negócio de No traumas. máximo no final da aula, né? Traumas Um tempinho, e psicólogos. Não tinha isso aí. Não. Isso aí era tu resolvia ali mesmo e não passava 2 dias. Eu gostava muito também dos episódios quando era na Bruxa do 71. Cara, eu achava Eles muito entravam na engraçado. casa lá e Episódio tava... de terror, né? Isso. Eu achava assim... Porque naquela época era muito Chaves e o Chico Anísio. Era muito forte também. Nessa parte de paródias. Chico Anísio tinha milhões de personagens. Acho que até tinha Praça Nossa também. Tinha, na verdade. Sim, tinha, mas Praça não Nossa, tão... só que não era tão, tão não, evidente. teatro dessa forma. Dessa forma, né? O Chico Anísio trazia isso também, mas e tinha o Chaves. Eu acho que era a competição ali, pau a pau. Aí tinha a questão da Bruxa de 71. Eu achei, assim, cara, uma coisa que emocionava bastante. Aquela episódio em Acapulco, que eles cantavam Boa Noite Vizinhança. Nossa, essa música marcou Essa daí, a cara, geração, né? eu acho que fechou assim com chaves de ouro, né? Mas eu nunca entendi o contexto geral da coisa, porque, na verdade, eles nunca conseguiram falar o nome real do Chaves, né? Dentro dos episódios. Do programa em si, que né? durou 25, 30 anos, cara. Eu acho que só os Simpsons mesmo para bater o Chaves, porque de tempo, de tempo, né? Eu tô dizendo de tempo, né? Mas no Chaves, acho que nenhum episódio... Teve um episódio que ele quase falou o nome dele. Mas é só uma curiosidade, não tem nada... A gente só está explorando agora o personagem e, claro, tirando as nossas dúvidas e fãs como nós somos também, né? Cara, como é que é o nome do gato O Satanás. O cachorro, Satanás? Satanás? Satanás, cara. Isso O aí cachorro demais. era Satanás, né? Aí lá dentro eles imitavam o gato. É verdade, lá dentro eles imitavam o gato, é verdade. O cachorro era Satanás e ela chamando Satanás. E, cara, tu vê nos livros, na história, como os personagens... a Bruxa 71 era muito linda quando nova. Cara, uma mulher muito linda quando nova. Né? Claro que todo mundo envelhece e vai perdendo o seu brilho com o passar do tempo, né? Eu não sei com quantos anos ela já estava fazendo esse seriado, mas já tinha o seu 60 e poucos, né, cara? O Chaves começou com aproximadamente uns 42 anos quando ele começou com o personagem. E o irmão Chaves. dele era o Godines, o irmão do Chaves. Real. O irmão na vida real. Na vida real era o E Godines. era pouco que aparecia, né? Ele aparecia mais faleceu, na escola, né? E faleceu um dos primeiros. Um dos primeiros que faleceu. Mas teve alguns personagens que se via pouco. Aquela Paty também se via pouco. Trocavam muito, cara, esses o carteiro figurantes. Jaiminho. O Jaiminho chegou a ser trocado também. Tanto é que tem até uma estátua dele lá em Tangamandape, Também né? Tem. Pois é. Essa curiosidade também a gente viu, tem uma estátua. Eu não sei aonde, mas já vi que aqui em Santa Catarina tem uma vila, uma réplica de vila onde você pode se hospedar. Ah, é? Sim. Eu dei uma pesquisada, tem mesmo. Um local Tem. aqui em Santa Catarina. Agora, não me recordo onde, tá? Mas eu sei que aqui em Santa Catarina tem uma hospedagem que replica a vila. Se eu não me engano, acho que fica ali próximo de Itapema, dá
aproximadamente, acho que mais de 4 horas de viagem pra você chegar nessa cidade. Ah, não, então muito mais que Itapema. Não, é mais porque Itapema. Itapema 4 é horas uma dá, hora. né, de trânsito. 1h30, né? Né, mas eu acho que é no oeste, lá pra cima tem. Mas dá mais ou menos umas 4, 5 horas de viagem daqui até. Dá. Só que eu achei que era uma criatividade fora do comum, porque, como eu falei, tem muita gente da nossa faixa etária que é muito fã. Então, com certeza, eu um dia ainda quero me hospedar lá. Pela por conta disso. oportunidade. Pela né? oportunidade. Agora tá saindo, trocando saco para mala. Também o Rádio Café também tá vindo para Santa Catarina. Então tem coisas que não era tão acessível que estão vindo para cá. Tem neve aqui do lado, Pomerode, né? São parques que podem ser adaptados a isso, né? Isso que é o legal das novas realidades. O ruim é como eu falei, que a gente vai perdendo muito contato, muita coisa, né? Essas histórias vão acabar. Algo que a gente achou que seria impossível, Sim. né? Mas essas histórias vão acabar por conta da modernidade. A gente vê se a gente estava falando Não fora. adianta, né? O tempo passa e, querendo ou não, o Chaves é da década de 80. Né? Sim, 70, ele 80, permaneceu. então, assim, A minha bem filha difícil, assistiu né? muito comigo isso, né? Era uma coisa que a gente conseguiu Tanto trazer. que o próprio SBT, ele reprisou muita coisa que tava até... Eu acho que até Tem trouxe cenas que perdida. você não conhecia depois Exato, que você foi muitos saber capítulos que que tem, né? existia. Pois tinha Chespirito, tinha outros teatros que eles faziam, né, cara, que não tinha... Tem cenas inusitadas do Chaves que não foi passado na televisão. Eles até gravaram, mas não lançaram na Que televisão. não tinha, né? Só os antigos mesmo que conseguiram ter acesso A captar isso aí, né? a captar essas imagens aí. Tá, daí do Homem-Aranha, tu tentou e viu que não, ali já não... Aí, antes de começar com o Homem-Aranha, que nem eu já tinha feito um spoiler com você, tem uma história por trás, né? Então Uhum. tem um porquê, né? Porque assim, o pessoal me conhece como Chaves de Timbó. Mas assim, eu vim do interior de São Paulo, lá da cidade de Jaú. Uhum. Lá eu já tinha começado a criar esse personagem. Numa cidade de 150 mil habitantes, eu era o único personagem que andava na rua fantasiado. Então, quando eu comecei com isso, foi um impacto para a cidade. Porque as pessoas filmavam, não é costume. Né? Que nem vemos outras cidades aí que os personagens andam na rua. Uhum. Se você pegar uma cidade meia pacata, assim, que você não vê um personagem andando na rua, entretendo com as pessoas, que nem eu vou de Chaves no mercado, eu entro de Chaves na farmácia, eu vou de Chaves ali na praça central ali de Timbó, e as pessoas vai lá, buzina, e aí Chaves, cadê a Chiquinha, cadê o Nhonho, cadê o seu Cadê o Madruga? Kiko? Nossa, sou casado com todo mundo. Né? Então estão lá em casa. Escuta, aí é até bom essa pergunta. Tu já vai entrar no teu contexto ali, o porquê, na verdade, desses personagens. Mas assim, lá na tua cidade, então, tu foi o primeiro, 150 mil habitantes, como Homem-Aranha, vivendo isso dia a dia, né? Sim. Como é que sobrevive um camarada desse? É a pergunta. De quê? Era só para o teu entretenimento ou tu ganhava com isso? Tu vivia disso? Não, quando a pessoa chama você para um entretenimento, normalmente é assim, o Homem-Aranha é muito chamado para festa de aniversário infantil. Uhum. Frente de loja. Por quê? Por que o personagem? Porque é atrativo. Então, assim, isso é uma estratégia de marketing que muitos lojistas não usam hoje, mas traz muito efeito na loja. Uhum. Então, vamos supor, a sua loja lá tá parada, né? Passa a gente para lá e para cá. E o que arrasta o pai e a mãe para uma loja? A criança. Entendeu? Então, assim, através de uma foto, papai, olha lá o Homem-Aranha, vamos tirar uma foto com ele. Às vezes a pessoa não ia nem passar em frente da loja ali. Ela não ia nem comprar ali. Mas só do personagem estar ali, ela fala assim, já que eu tô aqui mesmo, então eu vou entrar aqui e vou comprar. Ou nem perceber o que tinha, né? E aí a criança, de longe, quando ela vê um personagem, ela já puxa o pai ali e fala assim, ó pai, ou o personagem, ou o Homem-Aranha, ou o Chaves. Então, atrai a visibilidade da criança. Chama atenção muito fácil, né? Então, tu tirava no espaço publicitário, marketing, nessa parte. Isso. Dava para se virar bem ali. Dava pra, não digo assim que você ganhava uma fortuna com isso, né? Porque você dependia muito de contratação. Uhum. Só que aí você tinha que divulgar, você tinha que ir nas lojas. É uma coisa assim trabalhosa. Uhum. Quando você começar com um entretenimento, com um trabalho de festa,
é uma coisa, assim, trabalhosa. Porque você tem que depender do contratante, no caso, o pai ou a mãe, te chamar para você fazer a interação com o filho. Só que lá da onde eu vim, é uma cidade muito boa, tranquila, em vista da capital mesmo. Então eu morava no interior. Então da onde eu morava para a capital dava 5 horas de ônibus. Então, era bem distante. Só que a pessoa, ela pensa N coisas antes de chamar o personagem. O personagem é o último. Vamos dizer assim, Decoração, bolo, alimentação. Tudo, né? convidado, bebida. Aí é aquela questão, se sobrar, a Chama o gente personagem. chama o personagem. Então, assim, para uma cidade assim, pequena, por mais que é 150 mil habitantes, você depende da festa, o pai chamar o personagem para criança. Porque hoje em dia um personagem assim, num entretenimento, tem Num personagem que evento custa desse. R$2.000 pra você contratar. Nossa. Às vezes só pra ele ficar ali dando tchauzinho ali. Bater foto, E animar. tem personagem que não conversa, não brinca com a criança, ele fica só lá, tira foto, deu uma horinha de festa, pegou os R$2.000 e E vai Nossa. embora. sumiu. É o Tony Stark. É quase isso. É mais ou Homem de menos isso. Ferro, Louco. Homem de Ferro, provavelmente é assim, né? Tem personagens que nem a Febre, tipo Lily Stitch, esses personagens que são mascote, é super caro. Até porque ele mesmo em si já não interage muito, né? Ele O não cara- tem o que. Pois Pro cara já é até bom, né? Porque Não é um teatro, né? Ele vai Exato. montar, né? Agora, que nem no caso, o personagem que eu faço, ele já é um personagem assim mais recreativo. Por quê? Se a criança aqui, ô Chaves, vamos jogar uma bola comigo? O Chaves vai lá, vai jogar bola comigo. Sim. Ô Chaves, senta aqui comigo, vamos brincar? Aí o Chaves vai lá, senta, Ele não é brinca. engessado. Ele não é aquela coisa Entendi. parada Travada. assim, né? Entendi. E aí, só que assim, lá eu fiz um aniversário de uma criança que se tornou minha fã. Não só do Chaves, mas pelo meu trabalho. E ela falou assim, mãe, eu quero o Chaves no meu aniversário, eu quero o Chaves no meu aniversário. E ali eu incorporei mais ainda o personagem. Foi dentro de uma casa, colocaram as guloseimas em cima da mesa. Eu entrava debaixo da mesa e simulava que eu tava pegando um docinho escondido. E vocês acreditam que as crianças que estavam na festa lá começou a fazer a mesma coisa? Eu tenho começa a imitar, né? tem uma foto até hoje de eu sentado no chão com aquele monte de criança em volta e as crianças comendo no chão. Escondido, pegando assim e comendo. Incorporando a cena. Isso é o quê? É o poder da influência. Sim. Então, que nem eu penso, hoje, todo mundo quer ser influencer. Né? O influencer hoje já passou até no jornal que é a profissão do futuro. Então, não é uma coisa assim boba. Infelizmente, existem muitos enganadores que se passam por influencer. Querendo extorquir, querendo arrancar dinheiro, fazendo falsas promessas de prêmios. Você vai fazer um Pix, você vai ganhar um prêmio, eu vou enviar um celular, eu vou feio o enviar... negócio. E acaba não enviando nada. Comenta aqui que eu vou te enviar um iPhone Pro Max 15 e tal. Aí ele fica lubridiando aquela pessoa ali só por mídia, só por engajamento de rede social. E aí depois você vê lá no... É tudo mentira. É só Tudo falso, né? Tudo falso. Ô, Chaves, mas aí a grande pergunta, o sanduíche de presunto, ele vem com alguma camadinha ali de margarina ou ele é no seco mesmo? Eu acho que depende muito da pessoa que faz. Depende de quem elaborou esse sanduíche. gente. Tá, a grande pergunta, vamos direto ao ponto. Agora, nesse segundo bloco, Octobeer, oferecimento aqui no Misto Quente, entrevistando o Chaves de Timbó. Redes sociais, aí você vai achar ele com toda a facilidade do mundo no Instagram também. Chaves, então conta pra nós. Teve um motivo maior por isso aí, não teve? E tem até hoje esse motivo. Há aproximadamente 5 anos atrás, hoje eu vou fazer 33 anos, né, em abril agora, e há 5 anos atrás, com 27 anos, eu comecei a passar por depressão, lá em São Paulo mesmo, na capital. Antes de eu ir pro interior, eu estava morando na capital. E quem conhece a capital sabe que lá o filho chora e a mãe não vê. É uma questão de trabalho, muito trabalho. Você não tem aquela qualidade de vida, você vive sob pressão.
Você não sabe se você pode comprar um iPhone ou não com medo da pessoa ir lá te roubar, porque lá, a capital lá, o negócio é totalmente diferente Diferente, né? do que as pessoas imaginam. Mas a pessoa reclama de uma cidade tranquila. Ah, minha cidade não tem nada. Se você for para São Paulo, você não vive. E aí, eu trabalhando, eu chegava até a trabalhar, mas aí eu comecei a perceber que eu estava entrando em um estado depressivo. Por quê? Eu começava a acumular tantas responsabilidades que eu acabava esquecendo de me divertir. E a depressão, só quem passou ou está passando sabe o quanto isso, perdão a palavra, é uma praga no mundo. Foi constatado já que é a doença do século. Inclusive essa semana, desculpa te cortar, realmente foi entrado nos últimos 10 anos, Luiz, tu que é mais advogado, com pedidos de mais de 2 milhões de pessoas por afastamento no trabalho, pela ansiedade, julgo, depressão. Então, isso obviamente que é o quê? É o que a gente sempre fala. Os traumas Os psicológicos. traumas, o não tempo, o não brincar, o não se divertir, o não tirar. Então, é muita responsabilidade, os horários. Então, ele vai terminar de contar agora como ele chegou lá também, nisso ali. Então, eu acho que nós tivemos muita informação. Nós fomos os primeiros a receber a informação, a internet e tudo mais. Nós temos muita informação, só que pouco tempo para absorver. Nós somos os primeiros, a gente não soube como lidar direito com isso. E eu acho que agora vem os reflexos. Tá, aí quando tu descobriu que tu já estava nesse estado? Porque assim, a depressão, eu percebi que ela tem níveis. Então não é só a pessoa falar assim, eu tô depressiva. Não, ela vem de níveis. Então, o primeiro nível que eu senti de depressão foi eu não sentia mais alegria. Eu tava uma pessoa assim, eu não tinha ânimo mais. Eu tava tão acumulado de estresse psicológico, estresse físico, né, problemas do dia a dia ali, que aquilo lá foi se acumulando, foi se acumulando. E você não tem como você soltar isso. Então, às vezes, isso aí acaba se tornando uma bomba. Essa questão, e o teu sono, como é que era? O meu sono, olha... Acordava descansado? Ou moído? Não, eu acordava mais cansado ainda. Eu não conseguia, a minha mente não deixava eu dormir. Eu fechava o olho, só que a minha mente ficava trabalhando. Tu acha que isso foi uma das primeiras coisas que atinge? O caso da depressão? Ó, quando você não tem um descanso mental, quando a sua mente está cansada, o teu corpo vai sentir. Então, por isso que muitos falam assim, olha, que nem a gente treina, né? Quando você treina, você libera endorfina. Então, você sente aquela sensação de relaxamento. Só que a pessoa que não tira tempo nem para cuidar da saúde, cara, ela patina. Ela tá armando uma granada dentro dela. Eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo. Claro que tem. É só você fazer um cronograma. Ó, tal horário eu vou trabalhar, tal horário eu vou pra academia. Não, você não tem a prioridade. Ó, eu vou tirar um momento para me divertir com a minha família, sei lá, pra uma praia, pra um cinema, esquecer trabalho. Agora a pessoa pensa, trabalho, problema. Aí isso vai aumentando. Aí você não vai tendo espaço mais para quê? Para você se divertir, para você sorrir. Você acaba sendo uma pessoa assim. Sem feição. Sem feição. Eu costumo dizer assim que a pessoa acaba matando a criança que tá dentro. Eu sentia isso. Porque uma coisa que a gente não consegue parar na nossa vida é o crescimento e o envelhecimento. Uhum. Mas hoje, que nem... O biológico. Pô, eu gosto de boneco. E você tem uma criança dentro de você. Uhum. Tá entendendo? Tu alimenta ela com aquilo. Com aquilo. Poxa, eu gosto de desenho animado. Você ainda tem aquela criança dentro de você. Sim. Agora, quando a pessoa fala assim, eu estou velha demais para isso. Isso é coisa de menino. Isso é coisa de criança. Ou abandona certas coisas. Não, agora não é mais para mim. É como se você pegasse a sua criança, que você cresceu com ela, e começasse a enterrar. Você tá acabando com ela de forma gradativamente com ela. Exatamente. Aos pouquinhos você vai apagando aquela criança de dentro de você. E aí vai surgindo o quê? Uma pessoa velha por fora e velha por dentro. Ela fica amargurada, inclusive. Se você é jovem ainda.
Jovem. Amanhã, velho. Amanhã velho será, velho Velho será, velho será. Ao menos que o coração sente. A juventude e nunca morrerá. Faz sentido agora que tu escolheu. Aí a grande questão, Chaves, aí tu estavas trabalhando lá em São Paulo com Homem-Aranha, tu fizesse a migração. E, cara, quando tu sentiu que tu tava já nessa, tu viesse pra cá, ou não? Ou tu tava se melhorando Não, lá? ainda não. Como eu disse, eu passei por níveis. Né? O primeiro nível foi o desânimo. Porque a depressão ela é causa de pessoa depressiva. O que é uma pessoa depressiva? Uma pessoa triste. Uma pessoa que não tem ânimo mais. Ela olha pro mundo e vê um mundo escuro, cinza. Não tem mais graça. Não tem cor. Não. E aí começa o quê? O segundo nível. Qual que é o segundo nível? Eu, pelo menos, senti esse nível. A pessoa começa a entrar em baixa autoestima. Ela já não se sente mais bonita. Porque você já perdeu o ânimo. Então, se você perdeu o ânimo, você vai perder o ânimo de outras coisas. Tipo assim, da sua feição, do seu corpo. Você vai olhar pro espelho e parece uma coisa louca. Ele descontorce você. Por mais que você tá uma pessoa assim magra, você se sente mais magra ainda de te desfigurar. Ah, eu sou um pouquinho mais fortinho, sou um pouquinho mais cheinho. Parece que o espelho ele aumenta. Mas isso é coisa do quê? Da sua cabeça. Ela te boicota. Ela tá te dominando. Ela tá dizendo assim, ó, você é feio. Você é feia. Ninguém te quer mais. Ó, a sua vida tá assim, sua vida tá desse jeito. E na época, eu vivia num relacionamento. Eu tinha um relacionamento lá em São Paulo. Só não posso falar o nome porque se esse vídeo parar nela dá direitos autorais. Mas eu vivi num relacionamento. E aí passei pelo desânimo, passei pela baixa autoestima. E aí começa a entrar o terceiro nível. Que é o quê? O isolamento. Entendeu? Vocês são amigos. Vamos sair? Cara, hoje não tô com ânimo. Porque você já perdeu o ânimo lá no começo. Não trabalhou isso ali. Né? Entendeu? Quando você perde o ânimo no começo, as demais coisas só vai piorando. Vamos jogar uma bola? Não, cara, que jogar bola? Eu tô mais pra isso não. Então você vê que até a expressão, ela se desfigura. Você vê que a pessoa, a carga negativa, você vê que... Tá forte já na pessoa. Já tá forte, tá dominando ela. E aí é onde começa que, vai ter um churrasco com a família. Não, vou ficar em casa. Não quero ir. Não. Boicota. Não vê ninguém. Começa a boicotar. Aí a pessoa começa a se trancar no quarto. Ficar horas no quarto. Horas. Tem gente que perde até o emprego. Por quê? Não quero sair pra rua, não quero trabalhar, não quero ir pra festa, não quero ir pra lugar nenhum. E ela o quê? Ela vai se retendo da onde? Do mundo. Ela quer isolamento total de todas as pessoas porque ela acredita que ninguém ama ela mais, ninguém quer saber mais dela, todo mundo odeia ela, o mundo se voltou contra ela. Esse é o terceiro nível que eu passei. Eu ia até trabalhar. E graças a Deus eu ia trabalhar, porque você ficar em casa, trancado, sem fazer nada, é perigoso. Sim. É muito perigoso. Sim. Porque a sua mente já tá te dominando pra isso. Aí fala assim, Chaves, mas na época, porque eu tenho um nome, eu me chamo Valdo, antes de ser considerado como um personagem, todos nós temos um nome por trás, né? Aí você pode perguntar assim, mas o Valdo lá atrás, depois desse terceiro nível, qual que foi o quarto nível? Aí entra um dos piores, que é a tentativa de suicídio. Porque eu já tinha passado pelos 3 níveis, pra minha vida não fazia mais sentido, né? E aí eu começou a vir na minha mente, como eu posso expressar? Veio maquinações, o meu cérebro começou a maquinar formas de eu me suicidar, só que eu não queria sentir dor. Eu queria me suicidar, mas eu não queria ficar numa cama dando trabalho pra ninguém, eu não queria, tipo assim, eu perder as pernas e de repente ficar olhando pra elas. Não, eu queria papumba, entendeu? Vou fazer isso e já vou executar de vez. Só que aí o interessante é que o nosso corpo tem um sistema de segurança. Às vezes você chega num local alto, assim, você olha para baixo, o corpo ele já dá aquela travada. É um sistema automático do corpo. Vocês já passaram por isso, vai subir num lugar assim, as suas pernas travam. Tipo assim, o seu corpo ele te bloqueia ali. E no meu caso, quando eu passei por essa depressão, eu queria morrer, só que eu não queria vegetar,
E eu não queria sentir dor, eu queria algo rápido. E não dá trabalho. E não dar trabalho. Arma não tinha em casa, então descartava. Quando eu vinha do meu serviço, lá em São Paulo, lá tinha um viaduto, né? Que passava um trem embaixo dele, porque lá em São Paulo tem muito trem. Eles usam muito, né? E tinha um viaduto. Eu chegava tarde da noite. Eu saía de casa 4h10 da manhã, era 10 horas da noite, eu tava chegando nesse viaduto Não, ainda. exaustão total. Cara. Eu gastava 3, 4 horas pra chegar no serviço. E aí isso foi acumulando mais ainda. E eu passava assim, ó, eu olhava pro viaduto e a mente maquinando. E se eu pular lá de cima? Sabe, você querendo arrumar um jeito de você Desligar. te executar. Só que quando você tá trabalhando, você perde aquele pensamento, porque você tá se ocupando. Então, quando a pessoa ela tá passando por esse problema e ela deixa a mente dela vazia, é um perigo. Isso que eu ia te falar. Muito dessa depressão, muitas vezes, a falta de rotina pode ser um estupim? A falta de rotina. Falta de rotina. Ela, Não foi o teu caso por Isso que eu ia conta... falar, no caso Não, dele, não foi o teu tem caso, essa mas a lógica, gente vê né? que muita gente, por exemplo, a depressão, como ele falou no estágio 2 e 3, né? Era não ver mais cor e sentido na vida, né? Mas isso começou como? Ninguém sabe explicar, porque foi algo que você foi perdendo, né? É como se a gente tivesse não Na mais... verdade, é algo natural, né? É, Vai acontecer ah, de não, forma natural pra ti. sei lá, uma vitamina do corpo, eu não Sim. tenho mais ela, né? E aí ela não te dá mais esse hormônio que te dá o prazer ou a saciedade ou algo do estilo. Como você falou sobre brincadeiras, né? E tudo mais. Tá. Eu acho que essa falta de rotina teria te matado com toda certeza, se tu não estivesse trabalhando. é porque isso que ocupava minha mente. Uhum. Então, quando essas coisas que eu tava sentindo e eu não conseguia ocupar elas com uma distração, com um relaxamento, seja o que for, até se o cara for jogar uma bola, puxar uma academia, você pode ter certeza, ô Giba, tem pessoas dentro da academia, você pode ter, aquela pessoa Morrendo. não fala, tá em depressão. Uhum. Uhum. A pessoa vai ali todos os dias, mas você não sabe o que ela tá passando no quarto dela, você não sabe o que ela como que é as noites de sono Como dela, tá a mente dela, como na que tá a verdade, né? mente dela. Às vezes você conversa com a pessoa tá muito assim, ó, muito desligada do mundo. E assim, eu por ter passado, Já identifica. eu já meio que identifico. Ô, vamos conversar e tá. Você vê que a pessoa tá Não desanimada. tô afim, cara. Não, só deixa eu malhar aqui quietinho que eu vou embora logo. Não, tem né? pessoa que nem fala. Tem pessoa que treina, às vezes você puxa assunto, a pessoa levanta, vai treinar, tipo assim. Ela tá se isolando. Aquele cara com fone de ouvido o tempo inteiro. Né? Mas é o que eu ia chegar lá. É o Ele cara já com fone de ouvido. isso já é um isolamento. É. Ele já entra na academia, claro, muitos querem se superar. Às vezes eu vou lá mesmo com fone de ouvido. Pra se superar, Sim, cada dia melhor. porque daí eu tô na esteira e eu consigo ficar mais tempo ouvindo a minha playlist. Então ela me engana com o tempo, porque se eu ficar olhando o tempo, Não, eu o tenho tempo não TDAH, passa. Não, o tempo aí não eu saio passa. fora da esteira bem antes do tempo que eu iria. Não, mas na Mas esteira o tempo para, né? Isso é comum já. sim. Você tá fazendo esteira, 1 minuto é... que nem 10 se tivesse fazendo normal, 15, assim. Então eu já vou com minha playlist para dar uma segurada a mais. Mas tá, vamos lá. O que eu quero saber é o seguinte: quando tu decidiu que a mudança teria que ser de lugar também? Quando foi minha última tentativa de suicídio. Que aí eu já tinha tentado tomar remédio, não deu efeito. Remédios assim que eu tenho alergia. Então eu sabia assim, bom, vou tomar esse remédio que eu sei que eu tenho alergia, vai me dar alguma coisa no coração, eu vou morrer. Não adiantou. Não adiantou. Não deu efeito. Leite com manga. Não. Não pensou na época? Acho que não. Tá, É mais um mito. Isso. Não. Não tem um mito. É mais mito porque eu já bati leite com manga e. A parte da melancia, aquela branca. Não. Também não. acredito que é um mito também. Também um mito. Mas agora assim, você. Desculpa ironizar, mas Não, bom. entendi. Às vezes é até legal pra gente tirar um pouco Dá dessa uma tensão. atenção, né? Dá atenção. Agora você pensar em pular de uma ponte. Aí é brabo. Entendeu? Você É pensar aquilo. em tomar... Mas Mas não tu tem tava volta, na né? época sem a esposa, sem a mulher, na época. já. Não, eu tava com mulher de casa. Ah, mulher tá. ainda. É. Talvez eu aí tinha a um depressão relacionamento. do cara, né?
Não, aí que vai Deixa entrar. tu ouvir só pra tu ver a merda que vai dar. Aí você vai me entender. Por que que muitas pessoas hoje preferem se isolar e não pedir ajuda? Uhum. Porque eu cheguei na minha ex-companheira e falei assim, eu acredito que eu estou entrando em depressão. Eu cheguei a pedir ajuda. Coisa muito difícil de acontecer. Uhum. A pessoa pedir ajuda. Difícil. E aí eu escutei o que muitos escutam hoje. Isso é frescura. Exatamente. Aí vem essa resposta padrão, né? Isso é frescura, cara. Isso é frescura. Você não tá com depressão coisa nenhuma, você tá com frescura. Hum. E quando eu ouvi isso, foi um choque. Derruba o cara mais ainda, né? Não, aí jogou no fundo do poço. Porque assim, se eu tenho uma companheira do meu lado e eu tô passando por um problema e ela fala que eu tô com frescura e não me ajuda, ela não é minha companheira. Concorda comigo? Claro. Porque assim, ó, a gente às vezes se pergunta, né? Por que que um casamento de 20, 30 anos acaba? Né? 20, 30, 40 anos, né? Hoje acaba, né? Obviamente que na nossa mente a gente pensa uma traição, um problema, isso, aquilo. É uma vida dividida, né? Então a gente vê, e nesse caso, para ti foi um tapaço na cara, porque você sentiu que não servia mais. Você abriu o teu coração, não, eu tenho um problema. E esse problema pode ficar grande. A responsabilidade caiu no lombo dela. Acho que ali conflitou. E depois que eu pedi ajuda e ela disse que eu tava com frescura, Uhum. eu já perdoei, já não tem mais mágoa Não, hoje, sabe? Não, deixa as Águas águas passadas, né? Deixa passadas, pra né? lá. Uhum. Eu pensei comigo, pra que eu vou recorrer agora? Porque se minha companheira falou que eu tô com frescura, minha mãe morava perto. Eu vou falar com a minha mãe também vai falar que eu tô com frescura. Então isso cravou na minha mente. Que qualquer pessoa que eu fosse pedir ajuda, Iria te julgar. iria me julgar e não iria me ajudar. Então eu deixei por isso mesmo. E aquilo foi só se alimentando, se alimentando. Até um ponto que onde eu falei o perigo de você estar sozinho em casa. Uhum. Na época eu trabalhava como segurança e ela não estava em casa. Eu estava sozinho à noite. E aí foi aonde veio o último pensamento de suicídio. Eu falei assim, se eu pegar uma faca e ficar dentro do meu estômago, sozinho em casa, não vai dar tempo de alguém chegar. Olha que coisa maligna, cara. Olha que pensamento podre, E cara. cruel, né? E cruel. Uhum. Eu posso sentir um pouquinho de dor, mas se eu colocar bem aqui na boca do estômago, vai me dar uma hemorragia interna. E até a pessoa chegar, eu tô o quê? Tô morto. Porque não tem ninguém. Como é que a pessoa vai te socorrer? Vai Sim. chamar uma ambulância, uma Não coisa? vai nem imaginar. Não, né? você vai estar Tá sangrando ali até a morte. Entendeu? Porque essa parte aqui, cara, se você furar ela, é perigoso. Mas é melhor tu pular para não dar nem ideia. É. Melhor até pular. Mas eu falo assim, hoje você vê que as pessoas elas tentam de tudo. Eu não aconselho ninguém, gente, tá com problema, mas que a pessoa não acredita em você, Procura um psicólogo, procura ajuda. procura, sei lá, um meio Um amigo, um meio espiritual, sei lá, alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Vai pra igreja, vai pro culto, vai... Tudo é válido. Vai buscar Deus, vai orar, você vai achar rezar, que vai é fazer alguma coisa, mas não fica nessa de, eu vou acabar com a minha vida que vai melhorar, que não vai não. Agora, na verdade, piora, né? Eu te encontrei na academia, né? Tu tava malhando lá e tal. Mas Assim, malhando trajado também? sim, Eu treino também? assim. Tá, eu é treino assim, assim. né? Não, é assim. Ô, louco. Depois ele vai falar o que ele faz mais. A pergunta, muita gente te aborda só pelo fato de... Eu mesmo. Falei, o que tu tá fazendo assim aqui? Né? E nessa tua visão, tu já também, como falou, tem um pré-julgamento, já passou por isso aí, já sabe quem tá vivendo ou quem não tá vivendo ali. Hoje tu conseguiu ajudar muita gente já? Olha, nunca chegou ninguém, sabe, assim, fisicamente e falou assim, cara, você me ajudou, tá? Mas eu sei que através desse trabalho, eu tô chegando em alguém. Porque pra finalizar, quando eu tava no último momento ali que eu queria me suicidar, eu peguei e eu tava na pia. E eu lembro da última oração que eu fiz, cara. Eu tava pedindo perdão.
primeira coisa que veio na minha mente foi o perdão. Pedindo perdão a Deus pelo que eu ia fazer. E ali eu fui sentindo mesmo a faca entrando e a lágrima descendo, cara. Entendeu? Eu tava sentindo o medo da morte. Uhum. Eu tava sentindo. Sabe, ó, que nem tô no ar-condicionado. Tá gelado? Cara, eu ficava mais gelado que isso, cara. Com medo da morte. Você até me desculpa, cara, eu gaguejar assim, mas, cara, é algo assim que mexe muito com o meu passado. Que foi o ponto alto, né? E aí, quando eu fechei o olho, cara, assim, independente com respeito a todas as Etnias, religiões, então, né? Uhum. cara, eu escutei um grito dentro de casa, gritando assim, não faz isso! Eu soltei a faca, cara. A faca voou da minha mão, assim. É como se a gente tivesse um perto do outro, assim, escutasse aquele berro que Uhum. você se assusta. Aí foi aonde eu larguei a faca, caí de joelho e comecei a pedir perdão. Eu falei, não, eu não quero mais isso. Aí foi aonde surgiu uma promessa. Eu fiz uma promessa a Deus. Eu falei, sabe quando a pessoa faz uma promessa, vai pra tal cidade e tal? Eu fiz uma promessa. Falei, Deus, se o Senhor me tirar dessa situação que eu estou vivendo, eu não sei como e nem quando, mas eu vou levar alegria para outras pessoas. Até o dia que eu não estiver mais nessa terra. Uma promessa que eu fiz. E depois foi quando eu decidi sair do âmbito da capital de São Paulo, né? Me separei da minha ex-companheira, porque não é para mim, não era uma pessoa que eu queria no meu lado, que no momento que eu precisei de ajuda, não tô aconselhando ninguém a se separar, entendeu? Mas esse foi o meu caso. É que, na verdade, tu saiu literalmente da cena do crime. Na verdade, tu saiu, tu quis limpar aquilo, o passado. Porque se tu... Como tu iria melhorar na vivência, né? Tu até foi bem racional para quem passou por isso. Então, foi muito racional. Com certeza. Né? Porque muitos voltam à cena do crime e tentam consertar o erro ali. E, cara, é complicado. Por isso que eu te perguntei como foi a transição. Porque abandonar tudo, o cara tá com a mulher, trabalho, a mãe perto. Então, quer dizer, tu saiu literalmente do ninho. Né? E aí, quando eu mudei de cidade, né? Que depois que eu fui pra cidade de Jaú, que começou a ideia, numa brincadeira que surgiu o personagem Homem-Aranha e tal. E aí, eu lembrei da promessa, cara. Eu tava me esquecendo da promessa. Eu lembrei da promessa. E hoje eu sou casado, né? Graças a eu ter uma esposa maravilhosa, ter uma filha maravilhosa. E eu falei pra ela, porque ela veio embora comigo, né? A gente morava lá no interior, ela veio junto, né? Estamos construindo a nossa vida aqui em Timbó. E eu falei pra ela assim, você lembra que antes da gente chegar aqui na cidade, você lembra que eu fiz uma promessa, que eu contei minha história pra ela? Eu falei assim, eu lembro. Eu falei assim, então, essa promessa tá na hora de começar a se cumprir. E não é com esse personagem. Não é ainda. Aí ela falou assim, mas então, qual personagem você vai fazer? Eu falei assim, eu não sei. Eu preciso de uma luz pra me saber qual personagem que eu vou interpretar, que eu possa levar humor. Aí foi quando começou a ideia de ser influencer com humor, em propósito de ajudar outras pessoas a sorrir. Entendi. Entendeu? O propósito é levar o melhor remédio pra essa pessoa, que é o quê? O sorriso. E no teu canal, tu chegou a abranger isso ainda ou não? Não, porque eu já tentei procurar, então sou até grato ao Misturebas, ao Misto Quente, porque eu quero que vocês se sintam privilegiados. Porque eu até tentei entrar em contato com rádios para contar a minha história, para expandir isso, para me ajudar. Eu precisava de uma força, de um sistema, de um canal, onde eu pudesse alcançar pessoas, e essa pessoa ver o vídeo e falar assim, cara, eu posso sair dessa vida. E eu acho, Entendi. Valdo, na tua opinião, hoje, como é que tu tá? Você fala psicologicamente? Isso. Cara, eu tô muito bem. Tá bem? Muito bem. Aí a pergunta, e o que tu vê ao redor? Tu acha que nós todos estamos caminhando para isso também? Olha, isso Porque além do Valdo ser o Chaves de Timbó, ele é Uber com o mesmo personagem, né, Valdo?
Então, ali tu deve ouvir muitas histórias também, né? Uber não, é outro aplicativo aí que ele trabalha. Depois tu pode também falar um pouquinho, vai falar já sobre isso aí. Então, tu deve ouvir muitas histórias ali também, né? Sim. As pessoas entram no carro, né? Hoje eu trabalho com a CIA 47, mas assim, começou também uma ideia de eu unificar o meu personagem com o motorista de aplicativo. Mas, legal. Por quê? Todos os dias entra pessoas dentro do carro. Sem levar preconceito, sem levar religiosidade, sem levar, sabe, a nada. É o famoso você fazer o bem sem olhar quem. Todo dia entra carro. Ou, perdão, todo dia entra pessoas dentro do carro. Com histórias Com diferentes. histórias diferentes. Tem umas que conversam, tem outras que não conversam, entram, e a gente deixa no destino, não fala nada. Mas, assim, unificando a promessa que eu fiz, o propósito que eu tenho de ajudar pessoas através do sorriso, também veio a junção do motorista de aplicativo. Eu comecei na Uber como personagem. Hoje eu estou em uma outra empresa, que é a CIA 47, que é daqui da região de Timbó. E quando eu comecei como motorista de aplicativo, eu não tava de Chaves. Tava roupa comum. Uhum. Só que Era o Valdo ainda. Então, não era, o Valdo não ainda. Era só né? mais um. Era só o Valdo. Só mais um. Era só mais um motorista. Só que eu falei assim, não, eu posso melhorar isso. Eu posso mudar isso, né? Eu posso fazer algo diferente na cidade. Porque, vamos supor, imagina você, vou dar um exemplo, o Giba. Vamos supor que você é um cliente comum, passageiro, que não tenha carro, mas você precisou de um Uber. Hoje em dia, até quem tem carro, às vezes pede um Uber. Pede. Praticidade, Eu mesmo uso o volta e meia. Economia, tem volta e meia. alguns porém. Aí vamos supor que você passou um perrengue lá com o seu chefe, você tá estressado, você já começa a ver o mundo cinza. Aí você vai lá, você pega o celular, vou solicitar um carro de aplicativo pra me levar em casa, que eu não tô legal. Aí, de repente, cara, você chega lá, tem um Chaves que vai te buscar. Chega cara. um maluco vestido de Chaves. Eu já bato foto e eu já tenho, agora piorou meu dia. Aí, Brincadeiras à parte, né? o que é interessante é que as pessoas faziam assim, elas olhavam pro aplicativo, olhavam pra placa do carro. Aí olha pra pessoa e fala, mas cara, tem Ferrou. alguma coisa errada. Teve um caso muito interessante que eu fui buscar um passageiro e era do lado de uma lanchonete. E sabe esses copão de bebida? Uhum. O cara começou a olhar pro copo, cara. Eu bebi demais. Eu bebi demais e aí... O que eu fiz hoje? Né? A Octobir só me ferrou hoje. Nunca. A Octobir nunca de ferro. Jamais. Não, eu digo assim, Nunca vai te ferrar. não, na questão de bebida, né? Tô dizendo assim, Chave, e nessa questão, então, hoje em Timbó, você está estabelecido, você está em tratamento, na própria academia, no próprio trabalho, com uma filha, com a esposa, então, assim, tu já se sente bem superado, né, cara? Eu não consigo, assim, deixar espaço, cara, pra tristeza. Porque no momento que eu entro no personagem, eu esqueço que o Valdo existe. E o próprio personagem já traz esse bem já de cara, né? E hoje, por incrível que pareça, cara, parece que é uma roupa comum que eu uso no meu dia a dia. Eu vou no mercado, assim, eu vou na farmácia, assim, se eu for no açougue, eu vou comprar vestido de Chaves. Só nos dias, assim, que eu tô mais com a minha família, alguma coisa, eu tô normal. Tá descaracterizado. Mas, cara, Senão... todos os dias, de segunda a sexta, o Chaves de Timbó tá em todo lugar. É na praça, é no mercado, é na padaria. Vou comprar um remédio pra dor de cabeça. É o Chaves. Então, para você ver, então, a curiosidade, você que roda aí na cidade e vê o Chaves, você já entendeu a história de vida dele. É uma história de superação, não só personagem. E hoje ele está trazendo o quê? Sustentando a família dele, aos trabalhos dele, né? E também ajudando os demais pessoas, que tem muita gente aí que precisa de ajuda. Olha só as dicas de ouro que o Valdo Chaves, Hugo Chaves e Timbó deu. Porque são sintomas que muitas vezes a gente deixa passar. Muitas pessoas não percebem, na verdade. E né, aí, quando sintoma. vai ver, eu acho que sim, no sinal que você começa a enxergar o mundo, como o Chaves falou, preto e branco, eu acho que ali já é um sinal vermelho. O branco dá até uma quebra. Agora, quando você começa a enxergar tudo negro,
É complicado, né? O branco, ele dá até aquele destaque ali, né? O Gil com essa camiseta aí, já pronto, ferrou. Todo negro, né? Totalmente. Waldo, eu quero que tu deixe aqui os teus contatos para quem queira. Redes sociais para poder te acompanhar e, quem sabe, te pedir também ideias, né? Com certeza tu tá aí para isso também. Então, todo mundo já entendeu a tua história, era isso que eu queria. E eu acho que tu pode explorar isso muito mais também no teu canal também. Sim. Né? Através de perguntas e os próprios comentários da turma aí de casa ajudam muito a gente a trazer muito mais esse tipo de conteúdo que eu acho que tem que ser falado. Eu penso, na minha opinião, o que mais nós vamos trabalhar no futuro adiante vai ser sobre o mental. Vai ser por conta que a gente realmente está muito sobrecarregado e a pressão por tudo quanto é lado. Seja cidade pequena ou grande, é claro que aqui nos ameniza muito por conta que ainda a gente tem uma questão familiar muito forte. E é ali que tu se sentiu abraçado, talvez, quando chegou. Sentiu mais em casa. Então, eu quero agradecer você ter vindo, contado a tua história. Ali no Instagram, tu tá como? Chaves de Timbó. No Instagram e no YouTube, que eu posto YouTube vídeos também? de humor também. Legal, Boa, perfeito. boa. Aí que você quer contatar o menino, trocar uma ideia com ele, você vai achar lá. Como motorista, como personagem também. O motorista o animação motor de festa, né? o motorista dá para escolher o Chaves ou é aleatório? É aleatório, né? É aleatório. Só que o que eu achei interessante é que o feedback que as pessoas passam. Tem gente que fala assim, poxa, cara, eu não consigo pegar o carro com você. Sabe aquela famosa figurinha premiada, cara? Onde é que você tá, cara? Que eu quero... A hora que eu chamar, eu quero pegar esse Uber, esse cara. Eu lembro que... Sim. O primeiro vídeo, eu tava com 5 dias trabalhando com personagem, né? Do Chaves no carro como aplicativo. Uhum. E aí, eu não sei se foi no Timbó Mil Grau, alguma coisa que postaram meu vídeo. Aí, em 5 dias na cidade, cara, tava viralizado como Chaves Uber na cidade. E a Chaves Maromba já Já teve de tudo. Aí né, todo mundo começou a falar assim, viu, você já pegou o Chaves como motorista? Não peguei ainda, não consigo. É como se você estivesse procurando uma figurinha premiada. Uma disputa, né? Os Não, caras é baixaram a o loteria. aplicativo. Então, para você, o Misto Quente de hoje, mais uma vez, oferecimento e agradecendo sempre ao Octobia, que sempre acreditou no nosso trabalho Isso aí, desde o nosso início. parceiro Ferrari, né? Sempre, sempre, sempre. Luiz Eugênio Mendotti, recados paroquiais finais. Cara, é assim, uma história fantástica, superação sempre, né? Tu imaginava isso? Nunca. E aí a gente vê que por trás, às vezes, de um personagem carismático tem uma história muito mais sombria, digamos assim, mas que foi superada. E, cara, obrigado por ter vindo, foi muito bom, papo bacana. E esperamos pela próxima, né, Gilberto? Sem dúvida. Chaves, os recados paroquiais do Valdo, do Chaves. Quer deixar pra galera aí? Uma frase que a gente escuta muito do Chaves, né, que eu posso levar tanto pro trânsito como até mesmo pra vida. Calma, mas não se irrite. Verdade. Principalmente no trânsito, pelo amor de Principalmente paz no trânsito. Galera, muito mais vezes obrigado. O Misto Quente de hoje fica por aqui. Valeu! Deus. Até mais.